Foi muito profetizado sobre a nossa geração. Nós seríamos chamados restauradores de brechas, né? Ou seja, de coisas que foram destruídas no passado pelos nossos antepassados, né? Então a nossa geração está reconstruindo tudo, como foi profetizado em Yeshayahu. Seríamos chamados de restauradores de brechas, de muitas gerações, coisas erradas de muitas gerações. Os profetas anteviram esse momento em que Israel voltava, né? Então vamos nos aperceber disso, tá? Sim. Estamos fazendo história. Então nós vamos começar o nosso estudo. Então vamos lá, vamos abrir no livro de Ruth, tá? No capítulo 4, tá? Aí eu vou estar lendo os 2 versículos iniciais em hebraico. O Voaz, Alá, Hashaar, Vayeshev Sham, Verine Hagoel, Over, Asher Diber, Boaz. Vaiomer, Surah, Sheva, Po, Peloni, Almoni, Vayassar, Vayeshev. Vaikar, Asara, Anashim, Meziknei, Hair, Vaiomer. Shevu, Po, Vayeshevu. Amã. Amém. Então nós vimos na semana passada que Ruth voltou para casa com uma porção incompleta de cevada dada por Boaz, né? Então a gente viu que depois de terem feito tudo o que precisava ser feito, Ruth e Naomi descansaram no Criador. Vimos também que Boaz, ele não tinha condição de dar a Ruth uma resposta de imediato. Então, nesse capítulo 4, a gente vai entender o propósito do Criador atrás daquela decisão de Ruth de seguir a Naomi. Então, existe um propósito por detrás de toda aquela história que a gente vê, onde a gente vê que as nossas atitudes muitas vezes são nossas e muitas vezes, né, Baruch Atah Yahuwah, são guiadas por ele. O coração de Ruth era fértil, era um coração que queria mais, que tinha sede, e ela se apegou ao Elohim de Israel. Então, quando ela se apegou a ele, ele foi direcionando a vida dela. Isso que a Mary está falando é bem interessante, né? Por exemplo, em Filipenses 2,13, fala assim: porque Elohim é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Ruth, quando decidiu sair lá de Moab, teve a participação dela. Claro que o ser humano ele age em conjunto com o Criador, né? Mas o Criador que já estava tocando no coração dela. E em Yeshayahu 26:12 diz algo parecido. Em Isaías 26:12 diz assim: Yahuwah, tu nos darás a Shalom, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então olha que bonito. E Yeshayahu, né? Quer dizer, ele que age através de nós. E a paz, a Shalom, é o árbitro, né? É o árbitro. É o árbitro, a Escritura fala isso, né? Então, se a gente está em paz, a gente está no caminho certo. No caminho certo, né? Na maioria das vezes, né? Se todo o nosso intento, se toda a nossa vida, se todo o nosso propósito vai na direção dele, então, quando o nosso propósito, nosso intento é estar diante dele, é seguir os seus mandamentos, é buscar a presença do Criador, estar dentro da vontade dele, então ele vê isso no nosso coração e ele vai nos guiando, nos direcionando. Então a gente não precisa ter medo, né? A gente só precisa ter medo quando a gente quer colocar, não quer saber daquilo que a Escritura fala, quer fazer do nosso jeito. Mais ou menos isso, né? Então a gente não tem que ter medo. Se a gente está ali, né, fazendo tudo de acordo com a vontade dele, ele vai nos guiar. Então tá, o versículo 1 do capítulo 4 diz assim: enquanto isso, Boaz dirigiu-se ao portão e assentou-se ali, quando o resgatador de quem ele falou estava passando. Ele lhe disse: venha, sente-se. Então ele foi e se sentou. Então, o local onde os juízes do Sanhedrin se reuniam, né, do qual Boaz fazia parte, ficava na porta da entrada da cidade, né? Uma coisa bem legal que fala a Escritura no seu conteúdo original é que diz que Boaz subiu
Ele subiu também porque a Eira era embaixo e ele subiu, a cidade era mais acima, mas a ideia é de se elevar. Né? A gente lembra, se eu não me engano, a palavra tem a ver com aliar, não é isso? Isso, assim, diz o início do capítulo 4 em hebraico, diz assim, o Boaz alá Rashaar, ou seja, e Boaz subiu para o portão. Isso. Ele subiu. Ele se elevou. Para esse portão da cidade. Isso é um termo muito interessante que a Escritura fala sempre, né? Por exemplo, quando nós vamos para Israel, nós subimos, nós nos elevamos espiritualmente, né? A Escritura fala a respeito disso. Então, esse entendimento, Boaz, ele se elevou. Ele se elevou, Quando ele foi ao Sanhedrin, quando ele foi se colocar ali perante o Sanhedrin, muito provavelmente, quase certo ele ser um juiz de Israel, né? Uhum. Então, quando ele foi ali, ele estava se elevando, ele estava se colocando numa posição elevada, né? No momento, a gente vê que as atitudes dele são extraordinárias de Boaz, tipificam o Mashiach, Yahushua. Então ele está indo para ser o resgatador, o Goel, né, em prol de Naomi e de Ruth. Então a Escritura premia ele com essa palavra, né? Ou seja, o Boaz alá Rashaar, ou seja, e Boaz subiu para o portão, ou seja, o que ele estava fazendo era muito elevado espiritualmente. Era muito elevado Era muito elevado. Ele estava fazendo o que estava diante dele. Provavelmente ele não sabia que o nome dele entraria na Escritura, que hoje estaríamos estudando sobre ele. Mas era uma atitude elevada. De elevada. Ele já sabia que estava fazendo algo correto aos olhos do Criador e das pessoas. E a Escritura premia ele dizendo que ele subiu para o portão. Sim. E essa elevação, porque assim, essa elevação assim, nos lembra que ele foi adicionado na linhagem real. Uhum. Né? Então ele estava se elevando de todas as maneiras. Todas as maneiras. Né? Uhum. Então a Escritura também usa o termo quando se refere ao resgatador que, segundo a tradição, o nome é Tove, mas a Escritura não fala o nome dele. Mas segundo a tradição, em Israel é Tove. Mas a gente chama ele de sem nome. Sem nome. Né? Por quê? O fulano, né? Eles chamam no original ele de Piloni Amoni. Isso mesmo. No original, Piloni Amoni, né? Que significa, como se ele dissesse assim, fulano filho de Cicrano. Seria uma tradução para Piloni Amoni. Fulano filho de Cicrano. A Escritura omite o nome dele, né? Porque é muito interessante, eles dizem que porque, na verdade, ele se omitiu de resgatar Ruth, de fazer o papel dele. Como ele se omitiu de fazer o papel dele, então a Escritura também omitiu o nome dele. Ele não teve zelo para fazer com que permanecesse vivo o nome, né, do falecido marido de Ruth, né? Ou seja, Mahlon. Então, como ele não se preocupou em tornar conhecido o nome dele, né, gerando descendência para ele, para lembrar o nome do falecido, né, Mahlon, então ele foi punido, ele que foi punido dessa maneira, ou seja, o nome dele foi omitido. Com certeza que Boaz, que era parente dele, sabia o nome dele, mas por que o nome dele não é mencionado? E vale ressaltar que todos os nomes dos personagens no livro de Ruth, eles têm um significado, como a gente viu durante o estudo. É verdade. E qual o significado desse homem não ter o nome dele? É tipo assim, aqueles que não querem edificar, né, o povo de Israel, aqueles que não participam... Eles vão ter o seu nome omitido. Isso, aqueles que não participam da história do Mashiach, que estava aí por trás, ele desperdiçou a oportunidade de ser um ancestral do Mashiach. Isso. Ou seja, o nome deles é apagado. Então a gente vê que se a gente se omite do nosso papel aqui nesse mundo, o nosso nome pode ser apagado. Pode ser apagado. Né? Porque a gente está se omitindo, não está querendo cumprir
aquilo para que nós fomos designados. Tem uma frase muito interessante que os historiadores falam, eu nunca mais esqueci. Os historiadores, né, eles pesquisando a história de vários povos e tudo, eles chegaram à seguinte conclusão. Quase sempre, né, ou sempre, quem está fazendo a história não tem a percepção de que está fazendo a história. Entenderam que interessante? Muito lindo isso. Então, olha só que coisa interessante, né? Talvez a gente vai falar assim, mas isso estava lá na escritura, o meu nome não vai ser escrito, não vai aparecer na Bíblia, vamos dizer assim. Só que existe o livro da vida e tudo que nós fazemos está sendo escrito registrado. Ou seja, embora não esteja na Bíblia, nas escrituras sagradas, tá? Mas o Criador, ele julga todos igual, de igual maneira. O que a gente fizer, que tiver um mérito, que vá ajudar a propagar o nome do Mashiach e propagar o quê? A mensagem acerca das duas casas de Israel, do povo de Israel, Judá e Efraim, né? Ou seja, tudo que a gente fizer no sentido da Techuvá está sendo anotado no livro da vida. A gente está fazendo história e não sabe o que está fazendo. Exatamente. É isso mesmo. Foi muito profetizado sobre a nossa geração. Nós seríamos chamados restauradores de brechas, né? Ou seja, de coisas que foram destruídas no passado pelos nossos antepassados, né? Então a nossa geração está reconstruindo tudo, como foi profetizado em Yeshayahu. Seríamos chamados de restauradores de brechas, de muitas gerações. Coisas erradas de muitas gerações. Os profetas anteviram esse momento em que Israel voltava, né? Então vamos nos aperceber disso, tá? Sim. Estamos fazendo história. Sim, amém. Então Boaz chamou ele para que ele se sentasse do lado dele, né? E aguardou o Minyan. O Minyan são 10 homens, né? Porque em Israel tudo que se vai decidir, se vai resolver, é entre 10 pessoas. Lá no Kotel, né, para quem chega lá em Israel, vê isso, né, que eles ficam procurando 10 pessoas o tempo todo para fazer as orações, essas coisas assim. Essa coisa do Minyan, né, foi baseada naquela história lá de Abraham, né? Quando ele fala, se tiver só 10 pessoas, se tiver só tantas, não sei. Ele chegou em 10, foi o número que ele chegou. 10 foi o número mínimo, né? Isso. Então, baseado nisso, o número mínimo de pessoas para se formar, para se tomar decisões. Um grupo idôneo, né? Um grupo idôneo, né? Uhum. Então, eles dizem que ele ficou aguardando ali o Minyan, né? Que é a quantidade de 10 anciãos. Então, provavelmente aqui eles estavam trazendo na memória deles essa questão do patriarca Abraham, né? Se há a possibilidade de se reunir 10 pessoas, que sejam reunidas, para que traga mais credibilidade em qualquer ação que for feita, né? A gente vê que o nosso Mashiach até nos ajudou bastante, né? A gente vê como Hesed sobre Hesed, graça sobre graça. Ou seja, o nosso Mashiach falou que onde estiverem reunidos o quê? 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Ou seja, então ainda foi misericordioso. Agora, se tivermos oportunidade de juntarmos 10, muito melhor que seja 10. Que seja 10. Ah, não, é isso mesmo. Então, nós vimos que o sem nome, vamos chamar ele de sem nome, né? Porque a escritura não dá nome. Não dá nome. A tradição diz que é Tove, eu acredito que seja realmente. Mas o sem nome, ele não queria prejudicar a sua herança, né? E nem a sua propriedade, abriu mão da maior herança, que era fazer parte da linhagem messiânica. Ele, temendo prejudicar a herança dele, né, os bens materiais e também a herança dos filhos dele, que talvez, possivelmente ele tivesse, né, talvez até não tivesse, mas ia prejudicar a herança dele, ele acabou abrindo mão de uma herança maior, né, que era fazer parte da linhagem messiânica. Então vamos para o versículo 2, tá? O versículo 2 é assim: ele levou 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Então a gente vê aqui que provavelmente
eles falam, ele vai, primeiro, ele vai falar da propriedade, né? Ele vai argumentar com ele acerca da propriedade, primeiro. Ele vai falar do campo mesmo, né? Então, a gente vê que provavelmente era uma parte que era dividido entre os irmãos Elimelech, Tove, que era o sem nome, provavelmente, né? E Salmão. Então, aquilo provavelmente foi herdado do pai deles e depois dividido entre os irmãos. Então, Boaz herdou a parte do seu pai, que era Salmão. E Tove tinha a sua parte e Naomi estaria administrando a parte de Elimelech. Então, que era a parte do marido dela. Boaz aconselhava Tove a comprar a porção de Elimelech, para que nenhum proprietário estranho se introduzisse na propriedade da família. A ideia era ficar tudo ali em família, né? Então, no versículo 3, nós vamos ler assim: Então Boaz disse ao parente resgatador: O pedaço de terra que pertencia a nosso parente Elimelech está à venda por Naomi, que voltou da planície de Moabe. Então, ele começa a dirigir ao sem nome, né, a demanda, a situação. Ele começa a falar. Então, no início ele fala, no original, a palavra compra e depois ele usa a palavra redime. Então, eles dizem o seguinte: a diferença é que aquele que compra vai procurar barganhar para um preço menor, né? Ele está vendo ali, ele vai fazer uma barganha para adquirir a propriedade por um preço menor. E aquele que redime, ele está mais interessado em manter intacta a propriedade da família, colocando esse objetivo em primeiro lugar e se dispondo a pagar um preço mais alto. Então, ele tem a visão do céu, né? A visão, ele está olhando, aquele que redime, ele olha com olhos de eternidade. A gente já falou aqui sobre esse olhar para a vida com olhos de eternidade. Que Ruth, ela olhava para a vida com olhos de eternidade. Ela não via seus próprios interesses. Então, a gente vê que Boaz também olhava para a vida com olhos de eternidade. O remidor, ele olhava com olhos de eternidade. Ele não olhava com olhos terrenos, vamos dizer assim. Pode falar. Verdade. Então, por exemplo, como a Mary está falando, é muito show isso. Ou seja, compra, né? Se esse homem aí que é sem nome, né? Quando tem essa expressão compra, né? Então, seria algo interessante para ele, que ele poderia agir de uma forma egoísta. Tanto que ele já se interessa logo, de cara, né? Sim. Ele se interessa logo de cara, né? E agora, redime, ele teria que ser mais altruísta, ele teria que pensar, ao invés de obter lucro, ele pensar em abençoar. Por exemplo, compra, a primeira opção, ele procuraria um proveito para ele. Por quê? É muito comum as pessoas que têm posses verem aquelas que estão necessitadas vendendo alguma coisa e jogar o preço lá embaixo. A pessoa está numa situação ruim, né? Em Provérbios tem um versículo, tá? Bem interessante, diz assim, Provérbios é um livro extraordinário, né? Mishlei. Tem um versículo que fala assim: nada vale, diz o comprador. E depois que sai, ele diz: fiz um excelente negócio. Então, olha só, Provérbios ensina até a gente negociar as coisas. Ou seja, então, maravilhoso, né? A gente vai ver mais pra frente, a Mary vai até estar falando mais sobre isso, mas só dando uma entrada até para já deixar o pessoal pensando sobre isso, bem legal. Por exemplo, esse homem aí sem nome, né? O que acontece? Enquanto não foi mencionado o nome de Ruth, era um bom negócio para ele. O que ele pensou? Naomi já é uma senhora de idade, já está velhinha. Beleza? Vamos lá. Os 2 filhos dela já morreram, o marido dela morreram. Sabe o que vai acontecer? Quando chegar no próximo jubileu, que a terra tem que ser devolvida para o dono, que no caso é Naomi,
Provavelmente ela nem vai estar viva. A gente não sabe quantos anos faltavam para chegar ao próximo jubileu, tá? Que é de 50 anos, tá? Mas ainda que ela tivesse viva no próximo jubileu, ela estava velha, não ia casar, não ia ter descendência. Aí No ia outro, no mais voltar pra tardar, ele. ia voltar tudo para ele. Ficar com ele, né? Com ele para sempre. Então, por isso que ele Se aparentemente prontificou a aceitar. Aceitar. Então, na mesma hora, ele Aham. aceitou. Eu compro. Tipo, vou fazer um excelente negócio, vou me dar bem nisso Até aí. então, ele não sabia de Ruth. Aham, Né? Ele isso. só estava se referindo à propriedade. Aham, ele estava vendo o benefício É. dele. Ele Exatamente. estava agindo como um comprador e não como um resgatador. Exatamente, como um comprador. Vou ler o 4. Considerei que deveria falar a você sobre isso e dizer: compre-o na presença do povo, sentado aqui e na presença dos líderes do meu povo. Se você quiser redimi-la, faça-o. No entanto, se não a redimir, diga-me para que eu saiba, pois não há ninguém mais na linhagem para redimi-la, e eu estou logo depois de você. Ele disse: eu quero redimi-la. Então, ele aqui, né, ele já estava falando já Com relação à com propriedade. relação à propriedade ainda, né? Aqui ainda estava falando com relação à propriedade, é porque a gente acabou falando de coisas um pouco mais para frente. Aham. Mas é bom, já tipo um spoiler que já vai ajudar o pessoal a juntando as peças. Sim. O sem nome de imediato já resolveu Na hora, aceitar O negócio da China. o negócio, É. né? Porque na verdade ele era um comprador, não um remidor. Ele era mais um comprador, né? E aí no versículo 5 temos assim: então Boaz disse: no mesmo dia em que você comprar o campo de Naomi, compre também Ruth, a mulher de Moabe, mulher do filho morto, a fim de suscitar o nome do morto, um herdeiro para a sua propriedade. Aí Boaz já começou a falar e a coisa já começou a mudar, né? Então, isso, um herdeiro para a sua propriedade. Então, aquele homem, ele, na verdade, ele queria resolver o problema de imediato, né? Mas Boaz, ele não queria resolver só o problema de imediato, ele queria resolver o problema a longo prazo. Né? Então, ele, tipo assim, só comprar a propriedade não ia resolver o problema. Né? Elas iam vender a propriedade e aí iam sair, né, das terras, né? Iam provavelmente ter que sair, não ia resolver o problema. Então, ele queria, até então, quando não falou em Ruth, ele não viu nenhum problema. Só que Boaz, ele estava vendo além, ele estava querendo resolver o problema a longo prazo. Né? Então, pode falar. A gente vê que ele estava com misericórdia, ele queria abençoar Naomi e Ruth, né? Ou seja, uma atitude totalmente desinteressada, né? A gente percebe isso. A gente vê também que era como Yosef, né? E o Safnat Paneah, né? Yosef, né? Que era a figura do Mashiach, né? Então é aquele que saciava a fome, tanto física quanto espiritual. O Safnat Paneah não. Só saciava a fome de imediato, né? A fome física, né? Então, assim, às vezes, a solução, né, o resgate para os nossos problemas, nem sempre é aquilo que vem de imediato, né? Muitas vezes, a gente precisa de uma solução a longo prazo. E, às vezes, a gente se precipita com uma solução que vem de imediato. Né? Também é uma coisa para a gente pensar. Pode falar. Por exemplo, se não tivesse Boaz ali na questão, elas poderiam ser tentadas, né, a vender tão somente a propriedade, resolveria o problema ali na hora, que elas estavam passando uma situação difícil, né? Naomi e Ruth. Mas a gente vê que o Criador providenciou, colocou Boaz ali
né, para resolver o problema, tanto de imediato, quanto assim, curto prazo, quanto a longo prazo. Então, o Boaz, que é uma tipologia do Mashiach, ele nos mostra que o quê? O Criador, na verdade, ele quer que a gente venha refletir bem sobre aquilo que a gente vai fazer. Que a gente não seja pessoa impelida, né, por qualquer vento, qualquer coisa na nossa vida, ficar só correndo atrás do vento, querendo resolver o problema do hoje, né, mas que a gente venha pensar não só a curto prazo, mas curto, médio e longo prazo, ou seja, procurar trazer para o Boaz dos céus, que é Yahushua HaMashiach, né, as nossas questões, esperar nele que ele vai querer não apenas comprar, ele vai querer redimir, nos resgatar completamente. Ele é o nosso goelo, né, o nosso libertador, remidor. Então ele sempre vai ter o melhor para nós, basta a gente esperar. No versículo 6, nós lemos assim: o resgatador disse: eu não poderei resgatá-la para mim, pois poderia pôr em risco a minha herança. Fique você com o meu direito de resgatador, pois não poderei resgatá-la. Então aí a coisa já começou a mudar, né? Então, existem várias possibilidades, né, que são colocadas para essa decisão dele. Né? A primeira possibilidade, ele podia ter tido medo de dividir as suas posses entre os seus herdeiros ou poderia perder suas posses para a família de Elimelec, que até a gente já comentou aqui. Né? Não sabia como é que ia ser no jubileu. Quer dizer, ele poderia perder, né, as posses. As posses. Por exemplo, vamos imaginar que esse homem sem nome, vamos imaginar que ele tivesse filhos. Vou falar um número aleatório aqui. Vamos supor que ele tivesse 2 filhos. Então, quando fosse dividir a herança, seria uma quantia para cada um desses 2 filhos, certo? Agora, já se ele se casa com Ruth e tem filhos com ela, vamos supor que ele tivesse 2 filhos com ela, 3 filhos com ela. Ou seja, se tivesse já ia causar um baque no que ele fosse dividir com os outros 2. Se ele tivesse 2, já ia ficar menos coisa para os filhos que ele já tivesse e assim sucessivamente. E uma outra opção é que caso ele não tivesse nenhum filho, tá? Caso ele não tivesse nenhum filho, o que ocorreria? O filho que ele tivesse com Ruth, né, seria o herdeiro dele e passaria as propriedades dele, né, para Ruth, ou seja, para Naomi e Ruth, né, e consequentemente para o clã de Elimelech. Uma outra possibilidade, ele também podia não estar assim querendo se envolver com tantas complexidades. Pessoa tipo, tá muito enrolado isso, eu não quero isso, não. Né? Pessoa que ele se omitiu mesmo, totalmente, né? Então é como a gente viu aqui no início, né? Por isso a escritura omitiu o nome dele. Quando a gente se omite, podemos ser omitidos também da história, né? Verdade. Mas foi isso mesmo que aconteceu, né? Quando ele fala assim a frase para não arruinar a minha herança, né? No caso aqui, que está para não, pois poderia pôr em risco a minha herança, né? Então existem assim as possibilidades, né? Porque uma das possibilidades é que ele podia achar que Marlon e Quilion morreram porque casaram com mulheres moabitas. Então, existe essa possibilidade eles falam em Israel, né, que uma das possibilidades é que eles morreram por causa disso. Então, ele ficou com medo também de morrer porque Ruth era moabita, né? Medo, até depois mais pra frente a Mary vai estar falando com mais calma, a gente vê lá em Bereshit 38, em Gênesis 38, o mesmo medo que o patriarca Yahudá teve. Isso que pode falar, sobre né? Então, pode falar agora, não tem Yahudá, né, a gente vê lá em Gênesis 38. É uma superstição judaica. Vamos dizer que é uma superstição judaica, que começou com o patriarca Yahudá. Então é uma superstição judaica, né? Com Judá. Ele depois que vem de Yosef, ele decai de entre os seus irmãos e ele se aparta dos seus irmãos, da sua família. Né, provavelmente ficou muito complexado, né, por ter vendido, a ideia foi dele de vender Yosef, e a Torá fala que ele decaiu de entre os seus irmãos, ele desceu, né,
E o que acontece? Aí ele se casa com uma mulher e tal, ele tem um filho chamado se casa com Tamar. Aí a Torá fala que era mau aos olhos de Yahuwá. Yahuwá matou né? Aí veio o outro, né? O Onã, que era o segundo filho dele. Onã não era mau aos olhos de Yahuwá, mas fez o que era mau aos olhos de Yahuwá. Olha como é que a Torá usa esses jogos de palavras, tá? E pessoal, eu não vou suscitar descendência do meu irmão, não. E deixava cair o sêmen no chão quando ele coabitava com Tamar. Sim. E Yahuwá veio e o feriu também, matou o segundo filho de Arudá, Onã. Aí sobrou o terceiro, Shelá, que ainda era novo, era pequeno. Aí ele pensou, se eu desse meu filho para casar com Tamar, o que vai acontecer? Pô, já morreram 2 filhos, então começou essa superstição na cabeça dele. Ele, ao invés de pensar, pô, meus filhos que eram ímpios, o primeiro era mau aos olhos de Yahuwá, e o segundo fez o que era mal aos olhos de Yahuwá. Tamar era uma pessoa correta, justa. Mas o que acontece? Ele ficou com essa superstição na cabeça, mandou Tamar para a casa dos pais dela, o Shelá cresceu e ele não deu o filho. E a Torá fala, ele disse, ora, para que ele também não venha morrer como os outros, né? Então não vou dar ele. Né? Então, como nós estamos falando... Uma superstição judaica. Uma superstição judaica. Então, que o sem nome também podia estar tendo, né? Está tendo, como um descendente de Arudá, que é da tribo de Arudá. Ele podia já estar com medo. Pô, os caras lá, sei lá se eles morreram porque casaram com as moabitas. Uma viúva negra. Eu também não quero casar com a moabita, né? É uma das possibilidades, tá? Depois a Mary também ia falar nisso, né? Tanto Tamar era uma estrangeira, lá em Gênesis 38, quanto Ruth também é uma estrangeira, né? Embora sejam de países diferentes, mas estrangeiras. A outra possibilidade é que o dinheiro que ele ia despender, né, na redenção lhe faria falta para contratar trabalhadores, para cultivar o seu próprio campo. Então, dá a entender que o cara era bem egoísta, né? Uhum. Ele não estava com um olhar de eternidade em nenhum momento, né? Verdade. Ele não conseguia olhar a vida com olhar de eternidade. Ele estava vendo só mesmo com olhar humano, né? Terreno. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, esse Ibum, que é o casamento levirato, ele precisa vir junto com a intenção de resgatar o irmão morto. Porque se ele não vem, ele se torna um incesto, um pecado. Porque a kavaná está errada. A kavaná está errada. A intenção está errada. A intenção do cara, quando ele se propõe a ser o remidor, no caso, Boaz tinha a intenção correta, né? A intenção dele tem que ser a correta, ele tem que ter a intenção de gerar filhos para o irmão morto. Se ele não tiver essa intenção, aquilo vira um incesto, vira um pecado. A intenção estaria sendo incorreta. A intenção estaria sendo incorreta, né? Uhum. Isso é bem interessante, né? Então, assim, existem outras situações que a gente vê na Escritura. A gente estava até conversando, né? Uhum. Sobre coisas desse mesmo tipo, né? Pode falar. Por exemplo, Yohanan Ramatbil, João, emersor João Batista, ele repreendeu Herodes porque Herodes se casou com a mulher do seu irmão. Ou seja, Herodes errou porque ele casou com a mulher do irmão enquanto o irmão ainda era vivo. Ou seja, foi um adultério, uma coisa terrível, né? Ou seja, ao passo que se o marido, o irmão dele, tivesse morrido sem suscitar descendência, ele estaria errado. Ele estaria errado se não casasse com ela. Por exemplo, o sangue, por exemplo, a gente vê que vai Vaikra Levítico e em Ivrim repete isso em Hebreus, o seguinte, sem o derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Ou seja, vocês percebem que o sangue está associado à remissão, né? A capará é o que expia o pecado. Mas olha que coisa interessante.
o mesmo sangue que expia o pecado, que vem ser plenificado com o sangue do Mashiach, se for bebido, é o quê? É uma coisa horrível, um pecado gravíssimo. Por exemplo, interessante, né? Ou seja, então um pequeno detalhe fazia diferença. Quem tocasse nas cinzas da pará do mar, da vaca vermelha, ficava impuro. Mas uma vez que ela fosse misturada na água, ela purificava as pessoas. Então são sutilezas da Torá. Bem interessante, né? Uhum. É bem interessante. Da mesma maneira, essa situação do levirato. Uhum. Se fosse com uma intenção errada, uhum. descaracterizava, não era mais o casamento levirato. Então virava o quê? Um incesto. Um incesto. Tanto foi considerado que o Criador, ele mesmo, depois de ter ele tirado a vida de que era o filho mais velho de Arudá, a Torá diz que depois ele veio e o próprio Criador tirou a vida de Onan, que foi o segundo filho, esse que deixava a semente cair no chão. Porque ele estava com a intenção errada. Isso, ele não queria edificar o nome do irmão. Ele não queria edificar o nome do irmão. Uhum. Exatamente. Boaz, ele agiu como Ruth e Tove, né, o sem nome, né, agiu como Orpá. Uhum. Né? Então, Boaz, ele agiu como Ruth agiu, da mesma maneira, né? Se erguendo. Pode falar. A gente vê que tem um paralelo entre o sem nome e Orpá, tá? Aquela outra nora de Naomi, né? E há um paralelo entre Boaz e Ruth. Olha que coisa interessante, né? Então a gente vê que é bem interessante. Por exemplo, a gente vê que Orpá, lá no início, no capítulo 1 do livro de Ruth, a gente já estudou. As duas iam. Igual aqui agora. Os dois estão dispostos a redimir, comprar, resgatar, né? Ou seja... Pelo menos comprar a propriedade. Isso, a propriedade. Então, Orpá e Ruth estavam decididas a vir para Eretz Israel, para a terra de Israel. Mas no final só Ruth foi. Isso, no final só Ruth que veio, Ruth que foi. No final só Boaz. E agora tem esse sem nome e o Boaz. Os dois aparentemente estão dispostos a resolver o problema, mas o sem nome declina e desiste e somente Boaz que vai até o final. Então a gente vê que com relação a Naomi, ao passo que algumas pessoas a decepcionaram, o Criador levantou outras para estar recompensando ela. Então isso é bem interessante, né? É verdade. E uma coisa interessante, né? Porque a bondade de Boaz ressaltava a recusa do sem nome. Então vamos lá. Então a gente estava falando o seguinte, que a bondade de Boaz sobressaiu diante da omissão do sem nome, né? De Tove, né? A bondade dele sobressaiu. Como a bondade de Ruth sobressaiu diante da volta de Orpá, né? Quando ela volta, sobressai a bondade de Ruth, né? Então, assim, a gente vê que a luz ela se torna mais intensa no meio das trevas, né? Quando está a situação caótica, né? A luz ela aparece mais, né? Ela sobressai mais diante. Quanto mais escuro, mais ela sobressai, né? Então é uma lição também para a gente, né? Para a gente pensar, né? Então no versículo 7 nós vamos ler assim: no passado procedia-se deste modo em Israel, para validar todas as transações envolvendo resgate e transferência. Um homem tirava o sapato e o dava a outra parte. Esta era a forma de atestar em Israel. Então, a gente sabe que o ato dele tirar as sandálias e dar para Boaz era como um documento. Da mesma maneira que os 10, né, que eram Miniam, que estavam ali como testemunhas, era também um documento. Da mesma maneira que a casa daquele homem ficar sendo vista por toda a cidade como a casa do homem sem sapato, sem sandália, era também um documento.